Boa tarde, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal Trader do Violino, iniciando aí mais uma análise, uma autoanálise das minhas operações no dia de hoje. Hoje aí nós tivemos aí 7 operações, tá? Vou colocar 6. Teve uma operação que eu abri aí às 8h55, mas eu fechei bem rápido, foram 4 segundos, então nem vou contar com ela, tá bom? Conforme eu falei para vocês, estamos aí iniciando um novo formato, tá? Para este canal. A ideia é que eu possa estar fazendo aí uma autoanálise, compartilhando com vocês como foi o meu dia a dia, quais foram os meus erros, quais foram os meus acertos, o que eu poderia ter feito de melhor. O meu maior propósito aqui nesse canal é justamente conseguir a cada dia estar conquistando um aperfeiçoamento no meu operacional, na minha mentalidade, para que nas operações seguintes eu possa estar evoluindo. Então, hoje iniciei aí essas operações aproximadamente aí às 10h30, fui aí até umas 11h50, meio-dia, tá? Então, nós tivemos aí uma quantidade de gravação bem significativa. Tive que fazer as reduções do vídeo para que não ficasse aí tão longo e cansativo para você que está me assistindo. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, apoie o nosso canal, se inscreva, deixa um comentário se você é trader, se não é, se tiver alguma dúvida, pode perguntar que nós estamos aqui para se ajudar, tá legal? Então, sem mais delongas, vamos aí estar iniciando aí o nosso vídeo, analisando aí as nossas operações. Hoje nós tivemos aí 7 operações, tá? Eu cheguei a abrir uma operação às 8h55, porém decidi encerrar ela, tá? Encerrei. Preferi esperar a abertura do mercado para não correr o risco aí de estar tendo aí alguma surpresa desagradável, tá? A minha primeira operação, ela foi aberta aí às 10h35 e pasmem, eu cometi um erro que poderia ter me custado o meu dia. Eu abri uma operação, cliquei a operação achando que estava abrindo ali na Nasdaq, mas estava abrindo no S&P e com o contrato do mini. Então, vamos assistir aí e ver como foi aí a minha reação. O mercado aí ele já havia aberto, tá? Hoje nós tivemos informações, notícias no calendário aí muito relevantes para o segmento de varejo americano. O mercado ficou bastante otimista. Foi um dia comprador, tá? Claro que teve oportunidade de venda, teve, mas eu preferi focar nas compras. Nesse momento, eu estava analisando o mercado, havia feito meus estudos, marcada aí a região dos 23,065, região que eu julgo como importante, como relevante, e eu estava aí me preparando para abrir uma operação de compra. Mas como eu falei para vocês, eu cometi um erro que poderia ter me custado aí o meu dia e dependendo da ocasião, poderia ter me custado aí a minha conta da mesa. Então, sempre que vocês forem abrir uma operação, verifiquem se a operação que vocês vão abrir corresponde realmente ao gráfico que vocês estão visualizando. No meu caso, como eu havia colocado ali a janela do S&P abaixo, eu hoje nos meus estudos eu tinha dado uma olhada no mini, tá? E isso foi bem assustador, confesso para vocês, porque começar o dia já tomando um stop significativo não é uma coisa legal. Eu ainda não havia aberto a operação, abri ela às 10h35. Então vamos analisar aí como foi a minha reação, se eu agi rápido ou não.
Eu havia percebido aí que o mercado ele tinha buscado ali a região dos 23,065, mas começou a entrar volume comprador. Então, eu esperei para confirmar se ele tinha ganhado os 80 mesmo, essa região dos 23,80, e executei a ordem de compra. Essa ordem de compra eu já entrei já nos 90, tá? E nesse momento aí eu já estava com os três contratos abertos. E, gente, para quem opera mini sabe que o impacto na conta, 3 contratos de mini é significativo, tá? É diferente. Então, na minha cabeça eu achei que eu estava abrindo ali 3 contratos no micro, mas eu havia aberto ali no mini. E, nossa, foi de embrulhar o estômago, viu? Confesso para vocês. Mas eu tava dizendo para mim mesmo nesse momento, se o mercado perder os 23,065, eu pulo fora da operação e infelizmente eu teria que, seguindo o meu gerenciamento, eu teria que estopar o dia. Então hoje eu não poderia mais estar abrindo nenhuma outra operação, tá? Eu decidi estar fazendo aí, dar uma diminuída na minha mão. Percebam que no vídeo anterior eu cheguei a operar com 10 contratos no micro, cheguei a operar até com 50 contratos, tá? Mas aí eu vi que estava bem fora do gerenciamento e não é a forma como eu quero operar. Então, meu objetivo aqui é se manter vivo na mesa da Ilus, então a gente precisa ajustar o gerenciamento. Nesse momento aí eu tô clamando a Deus para estar certo. Porque existem muitas ocasiões que a gente pode estar errado. Não, olha só, olha o tamanho do stop lá embaixo. Olha o tamanho do stop. A trava de perda já estava ali, ó, $448. Aí o mercado ele começa a ficar positivo e aí nesse momento a minha operação ela chega a bater $170 e eu confesso a vocês que nesse momento veio aquela vozinha, sabe? Nossa, deveria ficar posicionado nessa operação, mas de repente a razão falou mais alto e eu falei, não, eu cometi um erro e se o erro foi cometido, eu devo encerrar a operação. E cara, foi tão bacana que logo em seguida o mercado ele continuou dando a oportunidade de compra e eu não pensei duas vezes. Fiz a correção, fiz o ajuste e entrei comprado, mas dessa vez no micro, tá? Meu stop ali estava posicionado, $450, que é o meu stop do dia. Esse stop aí eu deixei ele um pouco mais alongado para que eu possa trabalhar o mercado, tá? E essa operação ela foi muito bacana, porque essa operação ela já me deu um lucro assim legal, significativo. Eu consegui fazer aquilo que eu havia observado nas minhas operações anteriores. Eu tomei mais cuidado para não zerar no dedo, entendeu? Eu consegui ajustar a operação com o stop gain. Então, confesso para vocês que eu fiquei muito satisfeito com o meu dia de hoje, apesar que cometi aí esse erro, tá? No meio dessas operações eu também vou cometer outros erros, vocês vão estar vendo, mas essa operação para mim ela foi uma operação muito bacana mesmo. Ó, percebam que o stop estava lá embaixo, 450, né? Então eu não penso duas vezes. Eu já decido pegar ele e arrastar ele ali, ó, para ir apertando ali o stop gain. Vou apertando o stop gain, tá? Porque eu sabia que se ele não ganhasse essa região aí dos 130, que ele tá ali nos 23.130 batendo naquela região, se ele não ganhasse aquela região, o mercado poderia voltar. Mesmo eu vendo que na caixinha da NASA, que no panorama ali ao lado, que me ajuda muito, mesmo vendo que está aos poucos entrando ali força compradora, mas ainda assim eu vou começando a trabalhar essa operação a mercado, tá? Eu vou ajustando esse stop, vou dando aí uma leve ajustada, para que consequentemente eu pudesse ter um resultado significativo. E olha só o que aconteceu. O mercado ele não pega, tá, o meu stop.
E aí eu já consigo travar essa operação em 91 dólares, tá? Se fosse em outras ocasiões eu já teria zerado no dedo. Então percebam, gente, nas operações anteriores eu estava operando com 10 contratos. Claro que se fosse 10 contratos eu estaria fazendo um baita lucro, um lucro assim bem significativo. Mas se o mercado viesse contra mim, eu estaria numa situação mais apertada. Então eu preferi estar reduzindo aí a minha mão, operando com 3 contratos, 3 micro contratos, para que consequentemente eu tivesse aí mais liberdade para estar trabalhando aí a minha operação e certamente aí maximizando o meu lucro. Vou ajustando esse stop, tá? Mas infelizmente em seguida eu vou estar cometendo um erro. Vocês vão estar vendo. O mercado ele me deu a oportunidade de sair numa segunda operação que eu vou estar abrindo, tá? E vocês vão estar acompanhando comigo agora, com exclusividade, vendo esse erro aí que eu cometi. Vamos lá. O mercado está nessa região dos 150, o 150 é uma região brigada, tá? Normalmente essas regiões do 30, 50, 70 na NASA, que são regiões brigadas, regiões aí de números fechados, tá? 200, 300, 400, que é conhecido como a região do bola-bola, é região brigada também. Então, toda a atenção é necessária para essas regiões. O mercado me tirou ali no stop gain. Confesso para vocês que eu estava ali bem feliz, tá? Estava bem feliz porque já tinha começado o dia com o pé direito no mercado, mas eu decido, meu povo, abrir uma outra operação, que foi aí essa terceira operação praticamente, e o mercado ele começa a bater nessa região dos 70 e eu deveria ter pulado fora, tá? Porque se eu tivesse pulado fora dessa operação, eu teria conseguido fazer assim uma entrada espetacular. Vocês vão estar vendo, ó, o mercado ele tá batendo nessa região, ele tá ali, não tá com força para ganhar os 170, ó. Os vendedores sempre vêm agredindo, e eu deveria ter sido um pouco mais ágil nessa operação, mas eu prefiro trabalhar essa operação posicionando esse stop abaixo ali da região dos 23,117, vocês vão estar vendo, mas eu poderia ter, sabe, agido de uma forma mais racional, talvez, não sei se essa seria a melhor palavra, porque o mercado aí, quando você se posiciona e o mercado não está entrando fluxo comprador, o melhor a se fazer é encerrar por lá fora para buscar aí uma entrada ao qual a gente consiga se sentir um pouco mais confortável. Eu tinha travado aí uns 30 dólares, era melhor ter aceitado esses 30 dólares, confesso para vocês. Era melhor ter deixado o mercado voltar, pegar esses 30 dólares, mas olha só, eu mexi no stop, decidi colocar esse stop mais lá embaixo. E o mercado por pouco não pega meu stop, vocês vão ver. Por pouco, olha só, o mercado ele brigou naquela região dos 170 e eu já enxergo um erro meu aqui, porque eu tinha marcado aquela região lá, ó, que é 23,169, eu tinha marcado, tá lá com a linhazinha azul, que era uma região brigada, foi uma região que eu fiz o estudo e de certa forma, quando o mercado perdeu aquela região ali, era para mim ter pulado fora, mas gente, foi bem rápido, tá? Apesar que o mercado me deu a oportunidade, mas quando ele desce rápido. Então, eu decido estar trabalhando essa operação. Nessa ocasião aqui, se o mercado tivesse descido, pegado o meu stop, gente, eu não teria parado o dia. Por quê? Porque eu ainda tinha margem, tá? A minha margem que eu estou ajustando é de 450 dólares de stop. Então, como eu estava aí praticamente com 200 dólares de lucro, então se eu tivesse tomado esse stop, eu ainda ia ter aí mais ou menos uns 200 dólares para poder estar operando. Confesso para vocês que nessa região aí dos 23,117, eu estava analisando ela e estava pensando comigo, se perder essa região, eu posso fechar essa operação. Eu estava pensando isso, tá? Então eu não estava querendo que fosse buscar ali os meus 447 dólares de stop ali no fundo. E aí eu vou analisar
e vou conseguir fazer algo bem legal. Vocês vão estar vendo. Para fazer esse tipo de operação tem que tomar cuidado, porque como eu percebo que está entrando fluxo comprador, eu decido comprar. Eu vou comprar, mas alguns contratos aí, ó, somados, eu vou ficar com 9 contratos, tá? Esse foi um dos motivos que me levou a estar reduzindo a minha mão, justamente para me dar essa liberdade de ampliar em algumas ocasiões uma quantidade confortável de contratos para tentar corrigir algumas situações. Como eu percebi, pessoal, que eu fiz uma operação errada, qual é o meu foco aí? O meu foco é corrigir a operação. Eu percebi que ele estava chegando nesses 50, eu sabia que existia uma possibilidade de ele perder esses 50, tá? Porque é uma região brigada também, então eu decido esperar o mercado chegar ali mais próximo da minha entrada e eu decido encerrar essa operação. Como eu havia feito umas comprinhas ali na região ali dos 40, porque veio fluxo, então eu consigo já melhorar a minha posição. Então eu decido encerrar. Vocês vão estar vendo, eu vou estar encerrando aí todas essas operações, aí eu vou zerar no dedo, não vou dar bobeira, vou zerar no dedo para que eu consiga estar me preparando para buscar uma outra operação. Olha só. Confesso que nesse momento ali que tá ali com 12 dólares, 7 dólares, eu estava cogitando encerrar, já, zerar no dedo. Olha só o que eu vou fazer, viu? Ó. Não fico de bobeira, decido encerrar. E aí, por incrível que pareça, assim que eu encerro, em pouco tempo o mercado segue lá para cima. Mas eu não fiquei chateado, tá? Confesso para vocês, não fiquei chateado porque o meu foco, algo que eu tô colocando aqui na minha mente é, se eu entro numa operação e essa operação ela está errada, meu foco é corrigir essa operação, tá? Corrigir para que consequentemente eu possa diminuir o meu risco. Nesse momento, gente, eu tinha cometido um erro também, tá? Eu tinha vendido nessa região. Foi outro erro que eu cometi. E aí vocês percebam que eu encerro essa operação bem rápido. Percebi que eu tinha feito outro erro, tá? Sequencial, né? Foi sequencial. Eu decidi vender aí nessa região próximo de 70. Não uma região boa para vender, tá? Região boa para vender seria se ele perdesse esses 60, aí eu poderia arriscar essa venda. Mas eu consigo fazer essa correção e percebo que o mercado ele tá bem comprador, então eu começo a focar mais em compras. E nesse momento já são 11h48. Eu decido aí estar abrindo aí mais uma ordem de compra. E, gente, depois dessas operações aí é só alegria, confesso. Só alegria. O dia não tive mais operações ruins. Porém, claro, poderia ter trabalhado melhor algumas operações, confesso para vocês, tá? Nesse momento aí eu já estou ali com um lucro de mais de 200 dólares. Estou buscando fazer aí um lucro acima dos 400 dólares, que era a minha meta. Nesse momento, tá? O mercado ele tá ali engateando nessa região aí dos 180 e apesar que o meu stop ele está lá embaixo, mas eu estava já dizendo para mim mesmo, se perder os 170, eu pulo fora da operação. Eu já estava dizendo para mim, para o meu subconsciente, para que eu não insistisse numa operação caso ela viesse contra mim, tá? Então já começa a ajustar meu stop, ó, percebam que eu vou ajustando meu stop. Só que o bacana, pessoal, é que começa a entrar um fluxo comprador bem legal. Começa a vir fluxo comprador, tá? Percebam ali no DOM que existem alguns contratos de venda bem volumosos, mas o pessoal tá comprando tudo. Tá comprando tudo porque o cenário era otimista, tá? A Europa estava positiva, tá? Então, o mercado ele estava com apetite de compra. Nessa operação, eu entrei aí às 11h48, né? 11h48 eu havia feito essa operação. Essa operação aí, ela foi aí até, deixa eu ver. Ela foi até 11h51. Essa operação foi uma das operações que eu poderia ter trabalhado melhor, tá? Essa aí, infelizmente, o meu stop gain pegou.
melhor stop gain do que o stop loss, né? Ela vai me tirar, mas eu deveria ter tido um pouquinho mais de paciência aí, confesso para vocês, porque o mercado ele vai dar uma disparada muito forte e aí eu zero no dedo, se não me falha a memória, eu zerei no dedo. Não foi nem o mercado que me tirou, eu zerei essa operação porque ela estava próxima ali do bola-bola, tá? Região dos 23.200, que é uma região brigada, eu sabia que o mercado poderia bater lá e voltar. Então eu decido encerrar essa operação. Vou estar encerrando ela para poder estar buscando aí uma outra oportunidade. Ó, encerrei. A operação foi encerrada. O mercado nem veio contra mim, tá? Aí confesso que pode ter sido considerado um erro. O mercado dá a disparada, tá lá na região dos 23.200, brigando. E aí o que é que eu faço, gente? E aí eu tenho que dizer que foi um erro. Apesar que eu vi o fluxo de compra entrando, mas eu decido fazer uma outra compra, tá? Um pouquinho acima ali dos 23.200. Então era melhor eu ter permanecido na operação anterior. Não deveria ter fechado a operação anterior, então foi um erro. Porque mais uma vez, o que foi que eu fiz? Eu tive a oportunidade de tirar o risco, saio prematuramente da operação e decido aí me entrar no risco novamente. Isso aí foi uma falha, tá? Que ainda bem que o mercado estava a meu favor, o fluxo comprador estava muito intenso, o fluxo comprador, tá? Então nesse momento eu começo a dizer para mim, estou mais perto da minha meta, já estou ali nos $350, então eu falo para mim mesmo, bati minha meta, vou pular fora, mas vocês não vão acreditar, o mercado ele vai dar uma disparada para cima significativa. Aí nesse momento aí eu já começo, ó, aí arrastando mais uma vez aí o meu stop, tá? Stop loss. Vou arrastando ele aí para que assim que o mercado me desse uma oportunidade de pular fora da operação, eu executar. Hoje dava para ter fechado aí uns $500 aí de lucro novamente, mas eu preferi sair só com uns 411, se não me falha a memória. Foi 411 ou foi 408. Ó, nesse momento aí eu tava dizendo para mim, se o mercado vir me buscar ali, eu vou aceitar esse stop. Começa a vir fluxo de comprador, eu tô aguardando ele ganhar esses 10 aí, ó, que é os 23.210. Tô observando essa região atentamente, porque eu sei que é uma região que se não perder ele poderia voltar no bola-bola, que seria os 23.200, podendo até ir buscar ali o meu stop. Então estou bem atento a essa região, mas o fluxo comprador ele vai vir aí a meu favor. Hoje o mercado estava bem direcional e isso é ótimo, tá? Quando a gente está do lado certo, a gente fica tranquilo, despreocupado. Ruim é quando a gente vai contra a maré, né? Quando a gente vai contra o fluxo do mercado, que é o perigo. Aí havia uma quantidade significativa, meu povo, de pessoas que estavam posicionadas com seus stops, tá? E o mercado ele vai dar uma disparada para cima muito, muito interessante, mas como eu percebo que eu estou me aproximando da minha meta, eu já começo a colocar no meu subconsciente, bati meta, pulo fora, para não correr o risco do mercado vir contra e depois eu estar me lamentando. Olha aí, nesse momento aí eu já estou na faixa dos $400 ali, $73 de lucro à esquerda.
E aí eu não tive aí a paciência para esperar. O que vai acontecer depois disso aí vai ser algo bem interessante. O mercado vai dar uma disparada para cima, que nossa. Aí eu já vou apertando, ajustei, travei ali no 0 a 0 e saio da operação. E olha o que é que vai acontecer. O mercado vai dar uma disparada que eu vou contar para vocês. Foi uma coisa assim, olha o tamanho dos contratos ali no Superdome. Olha o tamanho dos contratos. Vai ganhando os 20 devagarzinho e vai indo embora. Ó. Vai entrando volume de compra, o pessoal comendo os stops aí de quem insistiu em vender. O mercado ele simplesmente ele vai disparando lá para cima, tá? Mas neste momento eu já havia batido a minha meta, então eu decidi simplesmente pular fora, não insistir. Já havia feito ali os meus 414 dólares, tá? E eu gostaria muito que você deixasse nos comentários se você acha que eu agi de forma correta, focar na minha meta, ou se você acha que eu deveria ter insistido um pouco mais. Compartilha comigo aí o que você teria feito nessa situação. O mercado eu estava do lado certo do mercado, vamos colocar assim, tá? Eu decidi pular fora quando bati minha meta. E aí? Você acha que eu fiz certo? Ou você acha que eu deveria ter continuado operando? Você acha que eu deveria ter aberto outras operações? Ou que eu deveria ter trabalhado melhor essa operação? Compartilha comigo aí o teu pensamento, tá? Compartilha comigo o que você faria se você estivesse diante de uma situação como essa, tá? Graças a Deus aí encerramos o dia positivo. Agradeço a você que esteve com a gente até esse presente momento. Essa autoanálise para mim, tá, como trader, ela é muito proveitosa porque eu tenho a oportunidade de verificar o que é que eu preciso melhorar, tá? Nesse caso, o que eu devo me atentar é de estar trabalhando mais essas operações, tomar cuidado com algumas regiões para não ser ansioso e fazer uma entrada demasiadamente apressada, porque como vocês puderam ver no dia de hoje, se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, certamente eu teria feito um lucro muito maior ou, quem sabe, até ter batido aí a minha meta mais cedo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço e até a próxima.